Nesta edição do Jornal Integração, uma edição especial do JI, nós iremos conversar com a promotora em Itapajé, doutora Valesca Catunda Bastos, titular da 2ª Promotoria aqui da comarca de Itapajé. Doutora Valesca, neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que ampara as mulheres contra a violência doméstica, está completando 11 anos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esta lei, de fato ela está sendo cumprida e a importância da mesma para as mulheres contra a violência doméstica. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos ouvintes da Atitude. Pois é, a lei está completando aí 11 anos e o que a gente verifica é que a violência contra a mulher continua mais do que nunca em índices elevadíssimos. Eu não sei dizer se antes esses casos não eram denunciados, não chegavam às autoridades, né? Porque não tinha o tratamento adequado, não era tratado com um devido rigor e aí isso desestimulava as vítimas. Pode ser que uma das explicações sejam essa. E hoje, devido às vítimas se sentirem bem mais amparadas, elas resolvem realmente denunciar. Atualmente, a gente enxerga um grande número, né? Um número bastante elevado de casos de violência doméstica, sobretudo aqui em Itapajé. Acredito que por conta da atuação do Ministério Público, desde que eu cheguei aqui até o presente momento, a gente tem percebido, né? Eu e a equipe da 2ª Promotoria, nós temos percebido que esses números aparentemente vêm aumentando. Eu acho que uma explicação para isso não é que os números venham aumentando, é que as vítimas estão se sentindo amparadas, elas estão mais conhecedoras dos seus direitos e se sentem à vontade de ir na promotoria de justiça e denunciar as situações de violência que se encontram sofrendo, né? Os casos continuam sendo aqueles inúmeros, de inúmeros tipos, né? Desde os mais comuns e corriqueiros, que é ameaça, não é? A ameaça é um dos mais comuns, desde lesões, né, lesões corporais e coisas mais graves, né? Infelizmente a violência doméstica ela é algo que vai se agravando. Ela começa com palavras como se fossem umas difamações, como se fossem injúrias contra a pessoa, mas ela vai evoluindo para ameaças, que já é algo bem mais grave, não é? E da ameaça vai evoluindo para lesões e assim vai, né? Então aqui em Itapajé esses números são altos, mas o que eu quero dizer é que a boa notícia que eu tenho a dar é que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário estão bastante sensíveis a esses casos, né? Não sei se é porque tem 2 mulheres à frente, não é? As medidas protetivas, elas estão sendo praticamente acolhidas nas suas integralidades, né? Porque a mulher ela já tem toda aquela dificuldade de ter que procurar uma delegacia. Muitas vezes já é uma situação vexatória, né? Procurar uma delegacia, expor uma situação pessoal, fazer um boletim de ocorrência, em seguida fazer um termo de declaração no Ministério Público, dizer que precisa de uma medida protetiva. Isso muitas vezes é motivo de vergonha para muitas mulheres, não é? Não que deva ser, não deve ser encarado dessa forma, mas as mulheres intimamente sentem sim, muitas mulheres sentem como se tivessem saindo fracassadas de um relacionamento, né? Ter que recorrer a um terceiro, a um poder para resolver uma situação pessoal. Mas o que eu quero dizer é que elas têm confiado bem mais nas nossas instituições. Na medida do possível, nós estamos respondendo a contento. É óbvio que ainda existem muitos homens que quando tem uma medida protetiva decretada contra eles insistem em descumprir, mas nós temos atuado com todo o rigor que a lei prevê e muitos têm sido presos pelo descumprimento da medida protetiva, porque eles veem aquela situação com tanta indiferença, na verdade, né? Com a mesma indiferença que ele vê a vítima, ele acha que aquela medida protetiva também é algo irrelevante. E não é para engano dele, é uma ordem judicial. Mas, infelizmente, muitos esperam descumprir e sentir o peso de uma prisão, pesar contra si, né? Para ver o quanto aquilo é grave, o quanto aquilo é relevante, né? O quanto aquela sentença, aquela ordem judicial de medida protetiva é importante e a verdadeira importância. Doutora, qual o momento em que a mulher já deve procurar, junto ao Ministério Público ou junto ao Poder Judiciário, enfim, uma medida protetiva? Isso é muito pessoal da situação de cada um. Eu não tenho como dizer que procure quando você estiver sendo ameaçada, procure quando você estiver sendo lesionada, ou procure logo no começo quando você estiver sendo difamada. Isso é muito pessoal, porque tem mulheres que elas esperam chegar a uma gravidade bem maior da situação para procurar.
procurar. A gente sabe que elas ficam tentando dar um novo rumo para aquele relacionamento. Elas ficam se iludindo, achando que o parceiro ou o companheiro vai mudar. Ninguém melhor do que a própria vítima para saber esse momento. A lei ampara que tudo aconteça desde ofensas verbais. Se você não aguentar aquilo dali, se você achar que não merece, que não deve estar passando por aquilo dali, saiba que a lei já lhe protege. Você pode pedir uma medida protetiva para que aquela pessoa se abstenha de falar no seu nome, de lhe difamar, seja nas ruas, seja nas redes sociais. Então já é uma espécie de medida protetiva. Mas o que a gente verifica é que as mulheres esperam mesmo serem ameaçadas e muitas vezes elas esperam ver que aquela ameaça pode se concretizar. Muitas vezes o agressor começa com uma ameaça e a vítima acha que ele não vai levar aquela ameaça a cabo. E aí vai se acostumando com aquela situação, até que as ameaças vão se agravando e ela vai ficando com medo de que realmente aquilo dali aconteça. E aí é quando elas costumam a procurar a promotoria. Então eu gosto de deixar as vítimas à vontade, para que elas procurem no momento em que elas acharem que deve, no momento em que elas se sentirem à vontade. As portas da 2ª Promotoria de Justiça estão abertas para a vítima. Ninguém melhor do que a própria vítima para saber o dano que ela está sofrendo com a atitude do seu companheiro, do seu agressor. É ela que tem que me dizer o que está acontecendo e aí eu vou dizer se está amparado pela lei, mas a lei ampara muitas coisas. E mais do que nunca, ela é que tem que me dizer qual é a medida que ela acha que é necessária para a situação dela. Então ela vai me dizer isso daí e vai ser a medida que eu vou pleitear. Se tiver tudo amparado pela lei, vai ser exatamente aquela medida que vai ser pleiteada. E aí a juíza vai analisar a documentação e normalmente ela tem concedido sim, porque não há dúvidas que aqui em Itapajé esse tipo de violência graça, né? É extremamente corriqueira. Quais são os órgãos, quais são as instituições em que a mulher ela pode recorrer no caso de fazer uma denúncia de violência doméstica? Ela pode recorrer ao Ministério Público, como já foi, muito falado aqui, pode recorrer à Delegacia de Polícia, pode recorrer à PM, lembrando que quando a pessoa está sendo vítima de um delito, sempre se pode recorrer à PM, ligar para a PM para que os policiais militares cheguem no local, façam aquela contenção e, se for o caso, leve os envolvidos para a delegacia, para que ali o delegado faça os procedimentos cabíveis. A delegacia, eu quero aqui chamar a atenção, está sendo chefiada por um delegado muito sensível a esse tipo de caso. É algo até que eu confesso aos ouvintes que nem sempre Itapajé conheceu delegados tão sensíveis, como o Dr. Bruno, e ele tem sido um delegado bastante acessível, bastante diligente, muito engajado nessa causa também de combate à violência doméstica, de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Sempre é necessário que a vítima faça um boletim de ocorrência, mesmo que ela opte por procurar o Ministério Público como primeira opção, ela já vai sabendo que ela tem que fazer um boletim de ocorrência. Então, quando ela for no Ministério Público, das duas uma, ou ela já leva esse boletim de ocorrência registrado, ou ela já sabe que vai ter que voltar na delegacia e fazer esse boletim de ocorrência, porque esse boletim é necessário. O Poder Judiciário exige esse BO como um requisito mínimo indispensável para poder, diante daqueles relatos, aferir pela decretação ou não da medida protetiva. Lembrar também aos ouvintes que, caso a pessoa, no momento da realização do BO, já queira fazer o pedido de medida protetiva na própria delegacia de polícia, o delegado pode fazer sim esse pedido de medida protetiva. Então ficaria um caminho mais curto, porque no momento em que ela fosse fazer o BO, ela já poderia dizer: doutor, eu quero uma medida protetiva, eu quero fazer o BO e já quero registrar o meu pedido de medida protetiva. E aí o próprio delegado se encarrega de encaminhar esse pedido para o Poder Judiciário. A única diferença é que um pedido vai ser feito pelo Ministério Público e outro pelo delegado de polícia, mas não há diferença em absolutamente nada. O tratamento dos pedidos vai ser exatamente o mesmo. Doutora, o que é de fato essa medida protetiva, a qual a mulher pode estar pedindo, e que tipo de punições ela pode incorrer no homem que descumpri-la? As medidas protetivas, elas podem ser as mais variadas possíveis, vai depender da situação da mulher. Mas a mais comum é o mandado de distanciamento, em que a gente pede, em que ou o Ministério Público ou o delegado pede que o juiz decrete um distanciamento mínimo entre o agressor e a vítima. E aí, dependendo do caso concreto, pode ser decretado 200 metros,
500, 600, 800, vai depender do caso concreto, da periculosidade que o agressor esteja representando para a vítima, né? Isso aí vai depender das agressões em concreto que a vítima vai nos relatar. Há casos em que, muitas vezes, o agressor, ele sabe que tem aquela proibição de distanciamento, mas ele despertamente, como uma forma de burlar, ele fica rondando o bairro, a circunscrição que a vítima mora, e fica ali difamando a vítima ou mandando recados por terceiros, né? Se isso estiver acontecendo com a vítima, ela também pode requerer que um outro tipo de medida seja a proibição dele de frequentar aquele bairro, frequentar aquele local, frequentar aquela vizinhança, e que ele se abstenha de falar dela, né, de falar nela ou de difamá-la, seja na vizinhança, seja nas redes sociais, seja onde quer que ele esteja difamando aquela vítima, né? Também uma outra que eu tenho costumado a pedir, que às vezes eles são muito espertos para burlar, é mandar recados por terceiras pessoas. Eu não posso falar com a vítima, mas minha mãe pode, ou minha prima pode, ou meu amigo pode. Então, muitas vezes eu tenho pedido também que o agressor se abstenha de manter contato com a vítima, ainda que por interpostas pessoas. Pois bem, então são as mais variadas, como eu estou lhe falando, vai depender do caso concreto, do que a vítima vai nos relatar. Um outro que também é muito comum e a gente também decreta muito é quando são casados, né? Às vezes marido e mulher ou companheiro e companheira vivem no mesmo lar e a gente muitas vezes tem que determinar a retirada do agressor do lar. Também pode acontecer? Pode. Mas ele vai ser retirado da própria casa? Vai. A lei prevê isso. A casa não é só dele, a casa é dela também, não é? E até que se discuta a questão de propriedade, que vai ser discutido na seara civil e não no âmbito da medida protetiva, ele vai ser retirado sim, para que as agressões cessem, para que ele entenda que ele precisa respeitar a vítima. E aí você me pergunta, e em caso de descumprimento? Se ele disser assim, a casa é minha, eu não saio da casa, é uma ordem judicial, mas isso é um absurdo? Não é um absurdo. É algo que está na lei e que o juiz decretou. Decretou porque você deu motivo. Então, se não cumprir, a vítima vai nos trazer a notícia. Para isso, nós dependemos da colaboração da vítima. A vítima tem que vir nos dizer se ele está cumprindo ou se ele está descumprindo. Principalmente se ele estiver descumprindo. Porque se ele estiver descumprindo, a sanção para quem descumpre ordem judicial é a prisão. Vai ser decretada a prisão preventiva. Todos aqueles que têm uma medida protetiva contra si decretada, cumpram. Esse é o conselho que eu dou. Cumpram, eu não quero pedir a prisão de ninguém, mas se você estiver descumprindo medida protetiva, eu lamento. Se a vítima vier aqui relatar, ela pode fazer valer sim esse direito. Então você vai ser preso. Doutora, quando falamos da Lei Maria da Penha, a primeira imagem que vem à nossa mente seria do casal, marido e mulher, marido agredindo companheira. Quais são as mulheres que de fato estão amparadas e protegidas pela Lei Maria da Penha? Uma namorada, uma filha, uma sobrinha? Qual grau de parentesco a lei abrange também? Na verdade, não precisa nem que haja esse vínculo afetivo, né, entre ser marido e mulher. Pode ser marido e mulher, pode ser companheiro, pode ser ex-marido, pode ser ex-companheiro, pode ser namorado, pode ser ex-namorado, pode ser tio, sobrinho, pai, irmão, desde que haja uma relação doméstica e familiar. Ou então uma relação em que fique bem evidente a questão do gênero. Como, por exemplo, às vezes a mulher nunca nem teve nenhuma relação com um determinado indivíduo, mas aquele indivíduo sempre importunou ela, sempre correu atrás dela, sempre cercou ela. Dos galanteios ele passou para ameaça: se você não me quiser, se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Então essa mulher, embora ela nunca tenha tido nada com ele, sempre tenha se recusado, mas se ela está sofrendo a perseguição de um indivíduo desse tipo, ela também pode pedir uma medida protetiva. Embora ela nunca tenha coabitado com ele, embora ela nunca tenha namorado com ele, mas aí ele está se valendo de uma relação de gênero, onde fica claramente perceptível que ele, nessa situação, está se prevalecendo da condição dele de homem para subjugar aquela mulher, a um capricho dele. Então, nesse caso, é possível? É possível sim. Ou
ou nos casos em que não tem uma relação afetiva, né, de namoro, mas que tem uma relação familiar, tem uma relação doméstica, como por exemplo a sobrinha que mora na casa com o tio e o tio bebe e volta para casa e fica agressivo e bate na mulher e bate na sobrinha, por exemplo. É possível? É possível. O irmão que faz isso com a irmã, o pai que faz isso com a filha, o filho que faz isso com a mãe, muito comum mesmo. Os filhos que têm uma dependência alcoólica ou que muitas vezes têm uma dependência de drogas. Então as mães sempre ficam naquele grande dilema de denunciar ou não, porque na hora que elas estão sendo agredidas, elas vão ligar para a polícia e tem que ligar, porque senão é capaz de matar, né? Mas muitas vezes, quando depois a gente começa um procedimento criminal, elas chegam aqui, desistem, né? Eu não posso obrigar a vítima a fazer nada. Ela é quem melhor sabe a relação familiar, a relação doméstica que ela tem com aquele agressor. Muitas vezes eles são até presos, depois elas vêm aqui pedir para soltar. E aí, o que faz? Solta. Elas é que mandam, entendeu? Não sou eu que vou dizer, não, vai ficar preso por isso. Não. Se ela tá pedindo para soltar e ela acha que não vai ser mais agredida, ou até ela acha que vai ser agredida, mas ela está assumindo o risco disso daí, é com ela. Se ela quiser ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Se ela desejar ser amparada pela lei, a lei está aqui para ser utilizada. Mas se ela não quiser, infelizmente, ninguém vai brigar por isso. Doutora Lei Maria da Penha, completando 11 anos neste mês de agosto, sua mensagem de encorajamento para as mulheres e o alerta que a senhora deixa para os homens. A mensagem de encorajamento que eu dou para as mulheres é que antes mesmo de elas perceberem que o relacionamento, né, um relacionamento afetivo, que é onde é mais comum realmente a violência doméstica familiar, se elas perceberem que esse relacionamento vai descambar para esse rumo de agressões, de ameaças, que elas se empoderem e deixem esse companheiro, que elas parem de acreditar que aquele companheiro vai mudar, que aquilo vai ser diferente, porque infelizmente em 99% dos casos não vai. É uma doença, é um ciclo vicioso que vai envolver você, mulher, nesse ciclo. Vai ficar todo mundo doente, entendeu? E inevitavelmente vai acabar numa delegacia, vai acabar no judiciário, vai acabar no fórum. Você, mulher, não precisa disso. Não precisa. Você pode ter alguém que te ame, que te respeite, que queira bem realmente a você, mas isso depende de você. Isso são escolhas suas. Não deixe para ninguém escolher o seu companheiro. Não deixe que o seu companheiro escolha ser seu companheiro. Escolha você. Esse aqui é bom para mim. Esse aqui não é bom para mim. E descarte o que não é bom para você. Agora, se você não teve esse discernimento e chegou a precisar da Lei Maria da Penha, né, a ser amparada pelos dispositivos da Lei Maria da Penha, eu quero dizer que tanto eu estou aqui diante da segunda promotoria, como o Dr. Bruno está na delegacia disponível e aberto, né? Ele não está falando aqui, mas eu tenho certeza que ele me autoriza a falar isso. Disponível e bem aberto a atender esses casos, como a juíza da segunda vara também está aí, também bem receptiva, tá entendendo? E eu acho que nós estamos mandando um recado para a sociedade. O recado que eu vou mandar para os homens, já pegando aí o gancho, é que não queiram incorrer em violência doméstica. É desagradável, né? Você ter uma medida protetiva decretada contra si, você ter que sair da sua casa, ou você ter que sair da sua vizinhança, ou você ser proibido de frequentar determinados lugares, ou muitas vezes a casa até de parentes, porque vamos supor que a vítima more perto da sua mãe, ou a vítima more perto de uma tia sua, ou de uma irmã sua. Se tiver um mandado de distanciamento decretado contra você, e vamos supor que a vítima more vizinho, evidentemente você não vai poder frequentar aquela casa. Por quê? Porque você não vai estar cumprindo o distanciamento que o juiz determinou. E aí, se você descumprir essa medida de restrição, achando que é bobagem, que é uma besteirinha, aí você vai se entender na cadeia. Infelizmente, né?